Você escuta a minha voz, vai respirando lentamente, profundamente, e você começa a abrir as pontes para si mesmo, mergulhando dentro de si, sintonia com o cérebro direito e esquerdo, e vai entrando no campo multidimensional, vai sentindo e percebendo a tua existência nesse campo. E eu gostaria de acessar a minha consciência através de você e que você falasse durante essas 35 perguntas a partir da minha consciência. Pode ser assim? Pode ser. Agora no 3, você é o Fábio. 1, 2, sou eu. 3. Posso continuar chamando de Fábio? Sim. Você é a consciência sutil. Vou chamar de você, somos nós, mas durante as perguntas, a maioria da parte eu vou chamar de você. Você é a consciência sutil do Fábio. E eu aqui, por minha vez, sou a manifestação física, material dessa nossa consciência sutil. Isso. O que determina uma consciência expandida? Determina pontos de ligação. Liga o que com o que? Liga um ponto a outro ponto. Ponto consciencial. Isso. E quanto mais se liga esses pontos, mais expandimos nosso ponto de vista, nossa consciência. Isso. Vai expandindo vai juntando os pontos e vai expandindo a consciência. E com o processo de expansão da consciência é o processo de não julgar, de se abrir, de... Isso. É um processo interminente. Quanto mais você se aproxima desse tipo de consciência expandida, você vai reassumir o seu lugar. Assumindo o seu lugar significa Seu lugar no universo. a gente tem um lugar próprio, a gente tem uma assinatura energética, uma consciência, experiências que a gente desenvolve, Isso. individuais e coletivas. Individuais e coletivas. O que seria fluir sem julgamentos? É um processo bem amplo da consciência. A consciência se expande ao máximo, porque para vocês é uma realidade que às vezes não consegue alcançar. Mas a consciência ela é muito mais ampla do que se imagina. E às vezes não conseguimos alcançar por causa dos julgamentos, Por causa do julgamento, sim. e o Pelo julgamento, pelos outros fatores também de crença que cada ser tem e adquire conforme a sua existência aqui na Terra. que podemos resumir como as limitações que a gente nos impõe. Crenças, limitações, E não são necessárias e podemos viver na Terra sem essas crenças, essas limitações, acessando uma consciência cada vez mais sutil. pode sim, mas é um trabalho bem árduo a ser feito. Sim. Não sei se faz, não se faz numa vida só. Ah, mas se faz como assim numa vida só? Há mais de uma vida, há mais de uma existência, há mais de uma... Não, mas na verdade é só uma existência, mas em determinados planos, né? Vai modelando o ser. Tudo esse modelar, essas experiências são decisões da consciência sutil ou Isso, são decisões da consciência, da consciência com intuito, com o intuito de se transformar em ser alguém no universo, ser algo, certo? ter sua representação no universo. Esse ser algo é se individualizar ao mesmo tempo ser tudo. Isso, ser tudo, ser parte do universo todo. A consciência, então, a existência, as vidas estão em várias camadas, em vários Isso, pontos, em várias, talvez até linhas de tempo. é linhas de tempo. Eu sempre Mas não mais. existe passado, presente, futuro. Isso é uma limitação da Terra, é uma crença. E o trabalho que eu fiz de unificar essas existências a partir dessa consciência única minha, para não estar esparso em várias existências,
conseguir pelo menos que estejam todas interligadas, uma observando a experiência da outra nos planos, é que eu não esteja perdido ou confuso em nenhum desses planos. Isso se realiza? É um primeiro passo para o processo. É um processo bem grande. Certo. E eu ainda tenho existências minhas inconscientes das outras, Tem, não realinhadas, não realinhadas. e o processo passo é dado através da consciência sutil, através aqui dessa existência ou das outras. Através da consciência sutil, que, Então, que não se dá para não se dá para dar nome para consciência, né? uhum. É uma coisa que não tem forma, que não é nem matéria, Como eu é algo espaço certo, físico. como eu estou agora com a consciência, então vamos deixar conscientes todas as outras existências minhas, todas as que não estão ainda conscientes dessas pontes, dessas ligações conscienciais, para que possamos realinhar as experiências, já que É que é um processo de escolha, é entendeu? uma decisão, é um livre-arbítrio. Então, se É, eu é um tenho essa processo de escolha, escolha. Você escolhe, mas do outro lado, o outra consciência sua escolheu outra, então é complicado. mas como somos uma só, Somos uma só, essa outra consciência sente dentro dela já esse chamado para sente, se despertar, para se relembrar. relembrar, Eu chamo, nós chamamos, ou vós sim, chamais, tanto faz. né? Porque uma consciência, a minha assinatura, pode chamar todas as minhas outras assinaturas neste momento. É uma escolha que eu faço Uma escolha, dentro da minha experiência, das outras experiências, essa aqui Fábio chama todas as outras que estejam paralelas, qualquer outro plano ou camada, porque estando consciente aqui, todas estão conscientes, eu não tenho dúvida disso. sim, Não tenho dúvida que não há um desejo de esperar que as outras despertem ou vivam as suas experiências, porque elas têm as informações e as informações transformam-se em experiências. Agora, nesse exato momento, neste instante consciencial preciso. É uma escolha aqui. Eu sei que a consciência que permite as escolhas, porque ela somos um só. Feito esse, é, feito esse processo de ponte consciencial, feito. eu vou seguir com as perguntas. Aqui tem uma pergunta um pouco mais precisa. Por que os neutrinos aparentemente são tão importantes? Partículas neutrinos. Isso é um processo da consciência, vai se integrando junto com o ser. É uma energia, então, que traduz a consciência, as vibrações conscienciais, Isso é usando, uma energia que traduz. usando palavras humanas, né? Porque não é bem uma E energia, mas. Uhum. não dá para, assim como a consciência que não dá para definir o que é, né? Se vai falar com um ser humano que é consciência, ele vai imaginar que é um ser, mas não é um ser. É muito mais amplo que isso. Mas os estudos do neutrino, então, nos trazem mais consciência de como funciona esse processo. Isso, As partículas fantasmas, com massa, com energia, sem energia, isso, ligada aos muns, aos taus, os sabores que ligados às informações, aos pacotes de informações, de intenções que viajam além do espaço-tempo. isso. Tudo isso é correto em relação aos neutrinos. Tudo isso é correto. É muito amplo o negócio. Pergunta seguinte: você, nós sabemos nossos limites de sabedoria, de consciência, se há limites ou damos os próprios limites? Nós damos os próprios limites conforme as nossas crenças, até o momento que nasce, né, numa certa existência. Então a gente vai modulando conforme nossas crenças. Algumas perguntas eu tenho a resposta, mas só para a gente poder compartilhar com outras consciências.
E o processo de indo além das crenças, então, se tirando ou transmutando esses limites para nos expandirmos. Expandirmos isso. Certo? Algumas consciências julgam os seres que estão humanos como primitivos, involuídos ou imaturos. Por que isso? Porque são consciências que não têm mais forma. As consciências que julgam os humanos. Isso. Os humanos não têm mais forma? Não, essas consciências elas não têm mais forma, então elas ficam nesse quesito de julgar o ser humano. Ah, certo. São consciências que não são humanas e que estão. Não são mais humanas, já passaram por todo um processo. E elas consideram que quem tem forma primitiva, evoluída ou imatura? Isso, considero. E o fato de eu. É quase um julgamento, mas eu considerar o contrário, quem tem a intenção de vir experimentar com formas. É tudo uma questão de escolha. Certo. Você escolheu, então você já sabia o que ia acontecer. Que ia ser assim, assim. A vida aqui na Terra é uma vida difícil, então Que haveria o esquecimento de quem sou. haveria esquecimento de quem sou, ia passar por todo um processo de crença, até depois passar por um processo de descrença, para reafirmar mais essa consciência. Então, é uma coisa difícil, poucas pessoas estão aptas para fazer esse processo. Aptos todos estão, né? Aptos todos estão, mas nem todos querem fazer isso. Sim. Então, porque estão vivenciando as suas experiências. Isso. É isso? Estão em processo, né? Estão em Estão em processo. processo. É a escolha da Então, consciência. é a escolha de cada um, né? Cada um escolhe o que quer. Certo. Vou fazer uma pergunta aqui. Eu sei que ela parte de alguns julgamentos, alguns dados, mas só para ficar claro. Você tem algum nome, algum cargo, alguma associação ou hierarquia que você segue como consciência? Não, não sigo. Ok. Eu sigo a hierarquia do amor só, o amor universal. Por que seguir essa hierarquia? Porque o amor nada julga. O ser humano não sabe o que é amor. Não tem essa consciência ainda do que é o amor. Acha que é uma coisa, mas não é essa coisa. Isso, É muito mais amplo. isso seria uma hierarquia, você falou? Não. Seria um estado de consciência. Estado de consciência, certo. Acessando esse estado de consciência, certo? Isso. Para provavelmente transcendê-lo ainda depois. Transcender ainda mais. É Uau. todo um processo, né? Tá E sempre transmutando. sempre transmutando. É como se a gente criasse etapas para nós mesmos. É mais ou menos isso na forma humana, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim, nós não iríamos criar etapas, senão a gente poderia pular a É, fase do amor universal e coisa e já ir para o seguinte. Porque a gente e, colocaria escalas quantitativas e qualitativas, né, de julgamento. ser humano põe muitos nomes e muitos números, né? Complica tudo. Tudo tem que ter uma forma, tudo tem que ter uma, um formato, um, uma assinatura, entendeu? E não é bem assim que funciona. Mas ele precisa disso para poder ter um rumo, entendeu? Certo. Faz parte do aprendizado. Mas chega a um ponto que não se usa mais esses termos, porque isso é uma coisa mais ligada à Terra, à vida na Terra. A oitava você já respondeu, mas vou fazer ela de novo a pergunta. Você se manifesta fisicamente em matéria, além do Fábio, em outro planeta, ou dimensão, ou linha de tempo, onde quer que seja? Eu me manifesto onde eu consigo me manifestar. Certo. E esse consigo, quais são o que determina esse consigo? É muito ligado à energia que está circulando no momento. Certo. É E uma, que, é questão de. uma questão de escolha da energia.
que vai ser utilizado. Eu estou falando de forma humana, né? Para Uhum. você entender. Ok. É Porque uma questão de escolha. isso, Ok. Então, significa que você falou que aonde quer se manifestar, se manifesta. Significa que além do Fábio, como falei, você já falou, tem outros pontos de consciência manifestados. tem outros pontos de consciência. Certo? Sempre em frequências vibracionais, em planos dimensionais. Isso, Ou fora deles também. fora deles também. Fora de Não tem, frequências vibrações. Uhum. é, não tem um limite, né? Isso é a existência. É a existência em vários planos de consciência. E agora que estamos conversando e acessando, e eu sei que você está dentro de mim e que eu sou você, este processo se torna mais agradável quando acontece esse realinhamento. Se torna, porque daí você vai se tornando um pouco mais consciente do que pode ser, né? Você, é como se você se alinhasse melhor E para a consciência, que para a consciência que tudo e vê que tudo é também. É como se ela fosse um ponto lá e você acessasse esse ponto. Vamos usar um termo humano, como se fosse uma estação de rádio, que você acessa tal rádio. Acessando tal rádio, daí você tem mais consciência de si mesmo. É uma explicação bem resumida, bem inferior do que realmente é, mas é o mais próximo para você entender. certo, você falou estação de rádio, então a pergunta seguinte é: você se estabelece, você habita como consciência, consciência sutil, onde, como, ou em dimensões, além de frequências, ou além disso? Além, além de frequência, onde não tem forma, não tem mais nada. Certo, a consciência sutil, então, como não é uma manifestação, vamos dizer assim, a consciência é uma consciência. É, não tem uma explicação, não tem como definir em palavras. E sempre sentindo, percebendo tudo o que as suas manifestações estão realizando e fazendo, ou quando não realinhados você não percebe? Só quando está realinhado. Ah, então tem existências que estão separadas que você não recebe, que a consciência não recebe estímulos porque ainda não está realinhada. Isso. É uma questão de escolha de cada consciência, de cada, de cada consciência em cada lugar. Mas tudo foi planejado, tudo já está escrito por você. Isso. Os caminhos são livres, só que todos vão chegar a esse realinhamento, Um dia chega, essa volta a casa, volta a casa. certo? A consciência tem o que chamamos de DNA. Você tem DNA, códigos genéticos. Não, já não tem mais esse processo humano. Esse ainda é o processo humano da coisa. Então o Fábio tem DNA, o código genético, ele está ativado completamente, ele sempre se transforma. Sim, porque o Fábio está com uma existência terrena, né? Uhum. Então ele Ele tem consciência disso. Eu tenho, tem consciência tenho, né? disso. Tem, tem. Certo. Do seu ponto de vista, como foi, como está o despertar da consciência do Fábio, essa expansão, como está acontecendo? Está acontecendo em passos largos. Para ele não desistir de dar continuidade ao processo. Uhum. Vamos usar uma palavra assim, é um redescobrimento a cada dia. Tudo isso que vemos para o Fábio é diferente para cada ser humano? É diferente, sim, porque cada ser humano tem suas próprias experiências, né? Suas próprias escolhas, como eu falei, tudo uma questão de escolha. Cada pensamento, cada emoção, cada passo que você dá na vida vai modulando essas frequências. Então, tudo se baseia na escolha de cada indivíduo.
aqui na Terra. Certo. Essa pergunta é para falar do processo, mas também, ao mesmo tempo, todos têm DNA, todos estão manifestados de uma consciência. As outras perguntas ficam válidas para todo ser humano. Certo. O DNA, vamos dizer assim, nos programa ou condiciona, ao mesmo tempo que nós mesmos podemos desprogramar nosso DNA e nossa mente. Pode se desprogramar, porque o DNA é baseado na Terra, na energia da Terra, tem uma ligação forte com a Terra. A partir do momento que se vai despertando, que é o processo de sair desse processo da Terra, expande muito mais a consciência do que é. O DNA já não tem tanta influência. Porque o Fábio insiste que guias, mentores, sempre somos nós mesmos, são versões de nós mesmos. Isso já é uma concepção interna dele. É uma questão já ligada à crença, mas realmente nós somos os próprios mestres internos. Não existe, não existe alguém que faça, que venha para fazer aquilo que você tem que fazer. É você que tem que fazer. Ninguém vai estar do seu lado ali, lhe orientando, como se fosse vou usar um termo assim, como se fosse um professor na Terra. Isso não existe. Aí seria muito fácil para a consciência, atingir a consciência. Aí não teria lógica no processo. Certo, seria passar a experiência sem vivenciá-la. Isso seria como se você não estivesse fazendo a experiência. Uhum. Certo. Não seria uma experiência válida, né? Assim. O mestre é você mesmo. Como respeitar e compreender quem busca fora ou quem está pegado à matéria, vivendo as suas próprias experiências? É um processo que tem que respeitar de cada ser. Cada ser tem seu momento. Cada ser tem seu momento de começar a despertar. Isso é uma coisa interna de cada um. Cada um tem uma coisa que tem que ter é paciência com todos. Certo. Você recebe e dá conselhos ou troca experiências com outras consciências humanas ou não? Troco experiências. Troco, sim, experiências com outros. Que você nos informa de seu ponto de vista daquilo que chamamos de confederação, a nova Terra Mundial, a nova raça mundial, os seus projetos, a Fraternidade Branca, etc. Isso são concepções humanas, né? Fraternidade já é um termo humano. Um termo. O ser humano tem sempre que imaginar alguma coisa que é no céu, vamos usar o termo assim, céu, planos mais elevados, mas como se fosse da Terra. E isso não é cabível de interpretação. Ah, certo. Algo que existe Ele tem realmente. sempre isso, ele tem sempre que puxar para uma coisa para ele entender, como eu expliquei da outra forma, ele tem sempre que puxar algo terreno para ele poder compreender. É uma limitação isso do ser humano. Ele não consegue ver além do véu, né? Então, uniões de consciências que se confederam é só uma interpretação nossa, porque essas consciências já são um coletivo que São coletivo, né? mais complexo, não são eles que decidem, vai acontecer isso na Terra, estão controlando as linhas de tempo, holograma. Não é bem Não, assim, porque somos nós, essas próprias consciências. somos nós mesmos. Somos uma pequena manifestação na Terra.
ser humano é uma pequena manifestação da consciência. É que eu sempre deixo claro que nós não estamos ligados a nenhuma confederação, nenhuma federação, somos Não, livres. somos livres, somos seres livres. Quando eu recebi que eu funcionava, tinha essa, vamos dizer assim, esse interesse em diplomacia, negociar a paz, o amor, a compreensão, a consciência com diversos seres, diversas consciências. Hum, Isso foi um processo, foi correto, foi importante, é importante. é importante para o seu aprendizado, uma escolha que você fez. Certo, isso não vem de você, da consciência, vem, né? Mas é uma escolha minha de fazer uma mediação entre as existências e seres do universo. Isso, São, é isso. são todos só seres mentais, criações humanas, só não, mas mentais, criações humanas ou seres além dos planos dimensionais da mente humana. Há essa separação? Não, não há separação. Depois que você expandiu a consciência, é, como eu vou usar os termos terrestres, chegou no nível de consciência mais elevado, vamos dizer assim. Você consegue atingir isso. Certo, então eu acabo fazendo a diplomacia dos outros seres, que sou eu também, com outros seres que também são emanações minha da consciência, do entendimento coletivo de não separação. Isso. Isso acaba se manifestando. Houve uma decisão, uma vibração suficientemente escolhida ou pensada, como a gente chama, para vir se manifestar na Terra, nessa dimensão, como o Fábio. Bem só como um processo, né? Um processo de adquirir consciência. Certo. Eu sou um substrato de um resultado, de uma vontade, de um processo de adquirir consciência. Isso, isso. Todos nós somos, né? Não existe um melhor do que o outro, né? Vai de cada escolha que a pessoa faz, do que ela quer. E ela está consciente disso, embora ela ache que não tem consciência, mas ela tem consciência. Certo. Então, todos nós, assim, fazendo, desenvolvendo habilidades como telepatia, teletransporte, modulando as minhas frequências, não importa se fazendo isso ou não fazendo, não tendo essas capacidades, como agora eu não realizo elas, é a mesma consciência, a mesma experiência. Sim, isso é um processo, né? É um processo de aprendizagem. Não é porque você não tenha isso que você é menor que os outros. Não é assim. Processo. Eu tenho sempre um pé atrás com a palavra aprendizagem, uma crença minha, que são redescobertas, como se É nós já soubéssemos redescoberto. tudo. Sempre soubéssemos tudo, esquecemos e viemos relembrar. Isso, Que daí às vezes o humano fica assim, poxa, a gente vem só num joguinho, a gente esquece para relembrar, mas a gente se diverte, a gente tem novas experiências dentro. isso, isso. Parece uma coisa, por exemplo, vir para a Terra e sentir raiva, por exemplo, é uma experiência. É uma coisa primitiva, mas é uma experiência. Passar por todos os corpos, isso. Uhum. Entender, sentir como funciona isso e Tem que ter transmutar, ir além disso, porque a área além. experiência se adquire. É, Nos enriquece para entender como as outras todas as consciências se manifestam. isso. As que se manifestam ainda na raiva, as que vibram. Aí é uma questão de escolha de você ficar só nesse padrão. Vamos usar o termo padrão. Uhum. Por que é tão importante, do meu ponto de vista, compreender a dualidade, a hierarquia e a separação?
São termos da Terra, né? São termos terrestres, isso. Certo, são termos que significam a experiência terrestre. Eu considero os mais importantes para entender a experiência terrestre. Que existe uma Isso, dualidade, uma hierarquia, uma separação, e que para entender os outros planos, podemos ver além da dualidade, além da hierarquia, além da separação. isso. Que na verdade todo ser ele tem uma limitação, né? A momentânea. Mas é pela questão de crença, né? De aprendizado que ela teve na vida. Desde criança, ela é conduzida naquele, naquele, naquele sistema que tem na Terra, que, que deixa a pessoa mais confusa do que, do que aberta a novas experiências. Ok, e nós mesmos que manifestamos esse sistema aqui na Terra, nos deixando confusos. Isso, nós mesmos manifestamos. Por que a gente escolhe ficar confuso aqui na Terra, então? Por que a gente não tem experiência sem confusão? Porque daí você não saberia. Se não tivesse a confusão, você não saberia. O que seria confusão? Estar perdido. É, está perdido, né? Uhum, exatamente, tá. Por que se fala tanto da Guerra de Órion? Que o Fábio, que eu chamo de historinhas do holograma. Isso é uma história mesmo criada. Uma história criada, Hum, os hologramas, os povos, a Lira, os humanos que vieram de Lira, a Guerra de Órion, Marte, a Terra surgindo, isso, humanoides, reptiloides, draconianos, arcontes, tudo é. isso são as histórias que a gente cria para a gente entender o que, compreender o que. Por que criamos essas histórias? O ser humano precisa de tudo que é forma, né, para poder compreender. Certo? E é importante a gente começar a desmembrar, entender como aconteceu essa guerra e tudo. É um caminho que algumas pessoas escolhem para compreender a si mesmo como consciência. É um caminho, é um caminho. Eu É um, considero que esse caminho algumas pessoas ficam presas na história, na ficção do holograma isso, e vivenciam as guerras de Ori, querem entrar nessas linhas de tempo e resolver essa guerra, sendo que daí elas não estão despertando a si mesmas como consciência mais expandida, estão, mas por um processo, digamos, que na Terra a gente chamaria de mais longo. mais longo, é. Elas ficam presas essas histórias. Que elas mesmas criaram para entender como É, funciona. Né? criadas para entender. Eles estão dando forma à coisa. O humano gosta de dar forma a tudo. Então, esse é um ponto de vista que é importante para as outras pessoas na Terra, um ponto de vista semelhante em que posso acessar as tais informações sobre essas guerras. Acessando mais informações, eles conseguem ter um ponto de vista mais amplo. Conseguem, conseguem. Mas um dos caminhos seria transcender também essas formas, essas guerras. Né? Isso. Transcender. É que o meu caminho foi esse, mas se algumas pessoas querem entender tudo como funcionou a guerra de Orion do começo ao fim, tudo bem. É, Saber que é uma história, uma criação. Como compreender, então, os sentimentos de vítima, de algoz, ou se sentir culpado e a sensação de querer ser o salvador dos outros? difícil ser humano ter a compreensão. Por isso ele se sente perdido. A maior parte dos seres humanos está perdida. Por isso. Sensação de vítimas, de culpas ou de querer se salvar. É, todas as sensações são humanas, né? E como a gente faz para transcender, então, essas sensações para a nossa consciência se expandir? Você não pode ter apego em tudo que faz. Não pode se apegar às coisas que acontecem na Terra. É difícil, porque o ser humano é um ser emocional e ele acaba se apegando.
Ele vem experimentar o apego para se desapegar. Desapegar, mas acaba se apegando. Certo, já experimentou e continua querendo experimentar o que ele já sabe, o que ele já compreendeu, não consegue sair disso. Isso, não consegue sair disso. Insiste nos apegos materiais ou na sensação de vítima ou de culpas. Certo. É. Tudo que a gente imagina tem um potencial para se tornar real nos diversos planos? Isso. É uma questão de acreditar daí, né? Tudo que você acredita alcança nos outros lados da consciência. Tomar uma forma, assim. Então, uma forma. E como a gente vê, acaba produzindo uma consciência, essas formas, uma consciência própria. Isso, uma consciência própria. E se Cria um emancipa e vai mundo, embora, cria um mundo. Ou se ficamos ligados emancipa. a isso, a nossas criações? Ah, se não tomar consciência, ficamos ligados, sim, por um bom tempo. Se a gente cria e toma consciência, as consciências vão, se emancipam e não tem mais ligações, se estamos conscientes. Isso. Esse caminho que eu faço de integrar essa consciência, de transmutar essas energias que a gente encontra, esse é um caminho que se julga interessante para a expansão da consciência. Se julga assim. É importante esse É trabalho ser importante. assim. É importante. É importante porque você vai integrando o seu corpo cada vez mais. É como se você tem uma terra e vai tirando as ervas daninhas, entendeu? Vai tirando os matos, vai deixando só a flor crescer. É mais ou menos assim uma comparação. Certo. Não Vai seria. deixando o jardim mais limpo. Uhum. Não, eu não preciso então liberar. Essas consciências são emancipadas. A gente tomou consciência e abrir um portal e dizer: vai ter a tua vida vibrando mais consciente agora, mas dá no Isso, mesmo que abrir um portal ela ir embora do que ela vir para dentro da gente, a gente integrar e sutilizar isso, modulando nossas frequências. Praticamente é a é um mesma elo, coisa. é um elo de ligação. Se você desprende, solta esse elo. Certo. E se você transmuta ele dentro de si, também solta esse elo. Solta esse elo. Ok. Então, enquanto corpo físico e corpo energético, mental, emocional, criamos e alimentamos formas, pensamentos que tomam consciências próprias. Isso foi o que você acabou de falar. Isso. E essas formas, pensamentos se transformam em seres e eles podem se associar a desencarnados. Podem também. Desencarnados são também só formas, pensamentos nossos. Alguns sim, alguns não. Certo? Como eu posso saber os que são formas, pensamentos nossos e os que não são? O ser humano, poucos têm essa capacidade de absorver isso. De diferenciar Diferenciar. os que já estão conscientes e independentes e os que são criações nossas. Isso. O nosso. Por que e o ser humano, então, não vai adquirir essa capacidade? Adquire sim. Eu tenho essa capacidade? Tem. Todos têm. Só não relembra como faz. Eu relembro como faz? Vamos distinguir. Isso. Então, os encarnados que eu encontro, que têm consciência própria, que não são criações mentais, a gente transmuta esse elo de ligação, liberando eles, abrindo portais onde eles se emancipam. E os que são forma Isso. pensamento, a gente integra junto com a gente. Isso. Certo. Durante uma hipnose, pesquisamos sobre as formas pensamentos, né, sobre esses sentimentos, né? E a gente vê que
essas formas, pensamentos correspondem à forma que tomam os seres. O medo, digamos assim, eu fiz uma listinha, o medo pode aparecer como reptiliano, a raiva como um draconiano, a forte manipulação mental com os insetoides, a compaixão com atitude bélica ligada aos pleiadianos, a síndrome de terapeuta energético com os arcturianos, a vontade de ser Deus ou Criador com os Anunnakis ou com os magros, né, com a vontade de evoluir com os Blue Avians, que aparecem sob formas de pássaros azuis. Isso acontece mais ou menos assim, essas faixas frequenciais ligadas à forma, a seres. Acontece. São arquétipos que... Isso seria arquétipos, né? Uma Certo, coisa, uma concepção humana. uma concepção humana. Então, um arquétipo de um religioso seria ver um pleiadiano ou arcturiano em forma de anjo, e alguém que não tem essa É, crença ver como pleiadiano e arcturiano. depende como a pessoa acredita, né? Como a pessoa foi criada. Certo. E existe uma tendência que todos comecem a ver esses arquétipos como esses seres chamados extraterrestres? Tem uma tendência assim. E por que o ser humano tem essa tendência de ver um pleiadiano com tal forma? É porque o ser humano acredita naquilo que quer ver. Certo? Ele pode tanto É a acessar forma, a forma. é, é a forma. É como se fosse um nativo americano que vê que nunca viu um ser humano e vê por exemplo, um avião, vai achar que aquilo é o quê? Vai achar que aquilo é Um ser que é um voa. Deus, Uhum. é, mas é só uma máquina. Certo. Então, as frequências que a gente lê, eu passei a ver como mais importante ler as frequências, medo, raiva, vontade de salvar, de ser um Deus, como ver mais as frequências do que interpretar as formas, né, através de seres extraterrestres. Esse é um Isso. processo mais interessante, e essa transformação. Eu posso continuar para algumas pessoas trabalhando nas formas, se elas quiserem, se elas verem essas formas, o que seria mais interessante. É interessante o que a pessoa escolher trabalhar. Certo. Seu próprio processo, entendeu? Ok, se ela quer ver um ser com uma forma, tudo bem, a gente continua lendo as informações dessas formas, mas a gente pode Isso. trabalhar nas formas. Ok. Esses seres, então, eles vivem no nosso mental, em nosso inconsciente. Isso significa o mesmo que as outras dimensões? Nosso mental é nosso consciente, Significa, certo? Nós que formamos as dimensões do nosso mental, do nosso inconsciente. algumas sim, outras já são criadas Certo, já foram criadas por outros. por outros seres. Certo. Então, toda percepção, ou ela é minha, ou ela é do coletivo, ou ela é um acesso de criação de outros seres. Isso. Como eu distingo as percepções minhas dos outros, do coletivo que já foi criado? É difícil, mas tem como perceber conforme as coisas vão acontecendo nessa dimensão. Tem que saber perceber. Certo, a própria ver um ser como um andromedano seria, por exemplo, já uma percepção de um coletivo que já criou esse arquétipo e que não é meu, mas que eu já consigo distinguir, então. Isso. Então, como explicar que o imaginário é o real? Seria o que a gente chama de real aqui. É tudo uma questão de criação mental. O ser humano é um ser de criador mental. É difícil ver essa distinção. E ele próprio é uma criação mental, Ele próprio é uma criação mental, certo? Uma criação da consciência, da consciência. certo? Então, tudo é real porque é imaginado. Tudo é real porque é imaginado. Eu só confirmo o que eu
como eu vejo as coisas. Eu vou ter tendência sempre a confirmar o que eu já sei, o que eu já penso, ou eu vou descobrir coisas novas nesse questionário, nesse questionamento? Ou sempre temos a tendência de confirmar o que a gente meio que já sabe? A gente sempre tem meio que consciência de confirmar o que a gente já sabe. Certo. Então, esses questionários não servem muito para descobrir coisas novas. Não serve muito, não. E como é que eu descubro coisas novas? Vivendo as experiências. Vendo as experiências na Terra. Na Terra, nas suas várias dimensões mentais, Várias criações minhas. dimensões mentais, criações mentais. Certo. Aí aqui umas curiosidades, tipo, o corpo físico do Fábio já foi abduzido? Sabendo que tudo é mental, mas Não, não. O corpo energético do Fábio, então, foi abduzido quantas vezes? Por quem? Se foi chipado, se foi retirado, se foram colocados outros? não tem essa informação. Não. Porque, Não. porque era é uma forma isso. Esse chips, É, essas coisas são todos os pensamentos meus, entendendo como eu assimilo as frequências vibracionais que eu isso, sintonizo. Então eu sintonizo uma tal limite, eu vejo sob a forma de um chip no meu ombro que cria dor. Mas é um pensamento meu aqui, que eu coloquei aqui, uma vibração, no qual estou me autolimitando e que estou chamando a isso, atenção de mim mesmo para compreender por que essa energia está, eu depositei ela ali. Então eu posso ver como uma abdução do corpo etérico que colocaram essa energia em mim, e tudo isso que colocaram são energias que eu mesmo, formas, pensamentos, emanei para compreender melhor essa minha experiência. isso. Certo. E por que esse lado direito? Eu fiz um trabalho ontem ainda, mas de compreensão no meu lado direito que tinha esse peso, ou essa dor, ou essa sensação diferente que o lado direito do meu corpo. Qual foi a escolha minha em relação a isso? Uma escolha de compreensão, né? Uhum. Consegue ver, dizer aí o que eu estava compreendendo, o que eu estou compreendendo com essa carga no peso do lado direito? Talvez querer chamar a atenção de si próprio. Uhum. Sim, o porquê disso? Alguma crença, algum pensamento, algum limite que eu estou me impondo? Não saberia explicar. Não encontro as palavras. Pode simplificar que eu vou conseguir ler as frequências das palavras. Sei lá, você colocou isso para chamar a atenção. Já foi chamado, já estou atento. Eu já posso transmutar isso? Transmuta isso. Hum. Transmuta que vai sanar essa dor. Então você, como consciência, já pode ver essa transmutação sendo feita, realizando, se realizando. Sim, Já foi um processo que fisicamente eu comecei ontem à noite, né? Vamos terminar então agora, dentro do espaço-tempo terrestre, transmutar completamente, sem impressões, nem traços, nem memórias, ter essa atenção que essa experiência eu já adquiri, que era um receio, uma limitação que não é mais necessário, então agora é consciência. isso. Existe um realinhamento total? O Fábio já está consciente, ele já realizou esse realinhamento com as consciências dele? É um processo Ele contínuo, é um processo contínuo. certo? Já foi realizado bastante? Já foi realizado bastante, mas ainda é um processo contínuo. O mesmo para o humano que está canalizando agora, Isso. certo? Esse processo de realinhamento é importante para todas as consciências? É importante, sim. Aqui tinha a pergunta, acho que já foi respondida, se você é uma sorte de diplomata cósmico, mas você falou que não, sou eu que escolhi isso. Uhum. Porque sempre todos somos individuais e coletivos, então não tem uma escolha em diplomacia, porque não há guerras e não há julgamentos para a consciência. A guerra só de ego. Então, mas você, enquanto consciência, existe ego? Não, Então, consciência não. então não há guerra. Não. Mas eu falo no sentido humano, né?
certo, no sentido humano. Fala sobre a importância da alimentação, da respiração, do contato com a natureza. Tem algo para falar sobre isso? Isso é muito importante, saber respirar. Nesse momento que a gente vive no planeta agora, com as máscaras ali, é mais complicado, né, esse processo. E não é um processo totalmente puro, né? Saber respirar, ter contato com a natureza, isso tudo aumenta a sua imunidade consequentemente, aumenta a sua frequência energética. Isso tudo melhora o teu processo. Tudo, tudo. Tanto alimentação também. Nós diz que quem vive no campo se vive melhor. Tem aquela frase que se fala, quem vive no campo tem uma vida mais de paz, e realmente tem mais contato com a terra, com o pé no chão. Então, tem uma melhor harmonia com toda a natureza. Eu estou sentindo praticamente a necessidade de me alimentar muito pouco de alimentos naturais, crus. Posso seguir assim mesmo? O corpo vai se manter comendo frutas, praticamente, legumes e respirando? Aí vai de cada corpo tem a sua adaptação, né? Se você notar que seu corpo não está se adaptando bem, volta à alimentação que você tinha antes. Certo. Esse corpo é Não um. adianta fazer uma dieta maluca. E, Uhum, e se você começar a ficar ruim, você não está fazendo o processo direito. uhum. Como esse corpo é uma manifestação física material da consciência, você não consegue ver as vibrações, sentir as vibrações e ver se está em equilíbrio materialmente, fisicamente, o meu corpo, dentro dessa alimentação que eu tenho. Como? Você consegue acessar o meu corpo físico e me dizer se está em equilíbrio do ponto de vista da consciência, do corpo energético e físico? Está em equilíbrio. Ok. Ok. Então, a penúltima pergunta: o que é importante perguntar que não foi perguntado? Não saberia responder. Então, eu conto de 3 até 1. Em respostas em palavras muito simples, humanas, você responde. 3, 2. Vem algo? Não, não tem algo. E vem só sobre as informações. Então, todas as informações estão disponíveis dentro da gente, de acordo com as nossas vibrações, é isso? Isso, isso. Todas as perguntas que a gente faz, a gente já tem as respostas. Tem as respostas dentro de si mesmo. Quando a gente emana uma pergunta, a gente já recebe a resposta. Emanando a pergunta, a resposta já vem. A consciência universal já. Se você tem, se você está integrado, se você no momento está integrado, você já tem essa resposta. Estar integrado significa o quê? Se no momento você está com a sua mente mais tranquila, entendeu? Não Certo. está guiado por alguma coisa assim, uma emoção muito forte ou algo do tipo. Uhum. Ok, eu chamo esse processo de conversar consigo mesmo, com a consciência. Eu comecei a ter um insight, um pensamento de que isto é liberar o lóbulo direito do cérebro, de conversar com a parte direita do cérebro, a nossa parte, que na Terra Isso, chamamos de espiritual. Seria isso? Seria um processo de projeção de consciência, ou de hipnose, ou de meditação profunda? Seria liberar, conversar com a parte direita do cérebro? isso. Certo? Seria um Seria sinônimo isso. para o estado alterado, para o estado expansivo de consciência. E importante essa complementaridade dos dois lóbulos, de estarem os dois abertos e acessíveis e complementares, É importante, como se muito saíssemos da importante. dualidade, da separação dos dois lóbulos cerebrais e fosse um só, E se fosse um só, se os dois trabalhassem em conjunto, unificando, unificando tudo, realinhando completamente. Então, realinhar completamente. É. e é um processo que eu estou fazendo comigo, então refletindo no meu corpo, lado direito e esquerdo, então
e complementando o realinhamento tanto cerebral quanto físico inteiro. Isso. E é isso. Ok, só uma pergunta extra. Continuo chamando de consciência e de corpo energético essas manifestações da consciência? Ou é interessante chamar de mônada e fractal? Tanto faz. O nome não vai mudar nada o nome. É só um nome terrestre. Certo. O que o terrestre chama de mônada seria então a nossa consciência, essa É, consciência de si, a fractal, esse corpo energético, mental e emocional que eu chamo, e físico. isso, isso. Certo. Ok, então, muito obrigado por compartilhar conhecimento, sabedoria, energia, consciência. Certo. E posso voltar a falar com o Eduardo agora? Pode ser? Sim. Então, no 3, volto com o Eduardo. 1, 2, 3. Eduardo, Oi. beleza? Beleza. Tá sentindo bem? Tô. Só fecha os olhos e me diz como é que você percebia essa consciência, como é que você sentia em si mesmo, como é que vibrava. Como se fosse quase que nem uma possessão, assim, não tem? Você não tinha mais controle do É. que você falava, pensava, sentia? Eu até tinha um certo controle. Certo, então você vai modular as suas frequências até um processo ideal para estar realinhado, estar presente no corpo físico, unificado, realinhado, e você daí você abre os olhos e vai voltando lentamente, certo? Porque vai sentindo esse realinhamento completo e total. Vai modulando as tuas frequências e só você, só a tua energia, você se desliga completamente do que seria eu, a minha consciência ou qualquer outra energia que não seja você ou qualquer outra informação. Somente você.